Então você está querendo aprender a estudar, seja para concurso ou para o Enem. Então você procura no YouTube como aprender a estudar e voa lá, diversos vídeos aparecem para você. Mas como você é um adolescente, jovem, dinâmico, acaba se atraindo por esse vídeo aqui, onde tem um gato na capa e o título Estudar é ridiculamente fácil. Hipnotizado pelo humor sem sentido da geração Z, você começa a assistir o vídeo e tenta aplicar tudo o que aprendeu. Você passa a primeira semana seguindo tudo certinho, até que na segunda semana dá uma falhada. E aí tudo desmorona e você para de estudar da maneira como o gatito te ensinou. E então você fica triste e se acha um completo fracasso. Mas relaxa, o próprio dono do canal já chegou a fazer um vídeo dizendo que tem dificuldade de implementar tudo aquilo que ensina. Quer um conselho? Pare de assistir esse canal. Brincadeiras à parte, eu particularmente não tenho nada contra o Liveirão. Na realidade, até aprecio muito o canal dele e um de seus vídeos me inspirou a fazer meu primeiro documentário aqui do meu canal. Mas o fato é que ele fala muita besteira relacionado a métodos de estudo, a um nível absurdo que chega a me dar uma coceira na nuca. E bom, nesse vídeo eu vou te mostrar trechos do vídeo Estudar é ridiculamente fácil e contra-argumentar o sujeito. Mas apenas tacar o pau no gato não seria muito justo. Por conta disso, na segunda parte do vídeo, o outro lado da moeda, eu irei falar pontos positivos do canal de um ângulo que você provavelmente nunca havia notado antes. Mas primeiro, vamos tacar o pau no gato. A melhor forma de estudar é montar aulas. Isso é mentira. Essa é literalmente a pior maneira de estudar. O Liveirão, quando fala a respeito de montar aulas, está se referindo à pirâmide de aprendizagem de William Glasser. A pirâmide é dividida em duas, que é o estudo passivo e o estudo ativo. Estudo passivo é aquele que você não se esforça, como ler. Ler é passivo, você não está forçando a sua mente a estudar, você só está lendo. Já montar aulas, ou no caso, ensinar os outros, é um estudo ativo e é literalmente o melhor estudo que tem. Estão vendo essas porcentagens? Elas indicam a retenção da matéria em sua memória, ou seja, você tecnicamente só retém uns 10% do que leu. Mas se você montar aulas ou ensinar as outras pessoas, você retém 95%. Ensinar os outros é estudo ativo, ou seja, é um tipo de estudo que você tem que esforçar sua mente a trabalhar. No caso de montar aulas, você precisa se esforçar para montar o melhor material possível e simplificar ele da melhor maneira para que o público entenda. É tipo eu fazendo vídeos. Eu preciso estudar assuntos complexos, entender e depois simplificar para vocês. Graças a isso, eu retenho muito mais informação do que vocês, meus queridos telespectadores. Tá, mas por que essa é a pior forma de estudar? Porque esse tipo de estudo ativo custa muito tempo. Imagina que tu tem uma semana para uma prova. Você precisa estudar vários assuntos. E, segundo o Liveirão, a melhor forma de estudar é montando aulas, ou seja, fingir que vai ensinar outras pessoas. Quanto tempo você iria demorar para estudar, depois revisar, e então escrever de um jeito simplificado tudo que você aprendeu? E isso para vários assuntos. Deixa eu dar um exemplo real que aconteceu comigo. Eu precisava estudar JavaScript e aprender o básico o quanto antes. Eu pesquisei no YouTube e achei o curso em vídeo. Porém, os vídeos deles eram muito longos e estudar pelos vídeos iriam me, demandar muito tempo. Tempo que eu não tinha. Era literalmente 1 hora de vídeo apenas a primeira parte do curso deles. Então, malandro que sou, decidi comprar um livro sobre JavaScript. E adivinha, em 10 minutos eu aprendi tudo o que eu teria aprendido assistindo 1 hora de vídeo. E tem vários fatores para isso. O primeiro é que leitura é rápido. E se você não entendeu algo, é fácil de voltar atrás. Basta mirar seu olho na direção de palavras, diferente de um vídeo, onde o trabalho é mais mecânico. Outro ponto é que não dá para acelerar muito os vídeos. Se você assistir na velocidade 2, é bem provável que algo vá passar despercebido, ou pior, algo importante vai passar, você vai precisar voltar e reassistir, ou ainda pausar. Leitura não tem isso. Você pode passar o olho em partes que considera menos importante e diminuir a velocidade em partes que considera mais importante. Mas claro, isso só é válido para quem manja de leitura dinâmica. Ah, mas ler é pior do que ver vídeo, segundo o gráfico. Sim, mas aqui o problema é retenção de conteúdo. Entretanto, ler é mais rápido que assistir um vídeo. Eu leio, aprendo e já faço os exercícios na hora. Imagina que tu quer fazer um bolo. O que é mais vantajoso? Você assistir um vídeo de 10 minutos, bem mastigadinho, ou você ir na internet e procurar como fazer um bolo e lá apresentar um passo a passo bem rapidinho. E pronto, você só vai fazer o que tá escrito ali. Ler, nesse caso, é muito melhor do que você ver um vídeo, porque ver um vídeo você só vai estar perdendo tempo. Ah, mas eu me dou melhor vendo vídeos. Todo mundo aprende melhor vendo vídeos. Na verdade, você apenas se sente confortável estudando por meio de vídeos ou podcast. Esse vídeo fala melhor sobre isso. É como você gostar de comer lasanha.
Você gosta de comer lasanha, mas isso não significa que ela seja a melhor comida do mundo, sacou? Ou seja, existe sim um jeito certo e efetivo de estudar. Nós falaremos sobre isso mais tarde. Acontece que tem coisa que é difícil pra pôr em prática, né? Filosofia, matemática, não é como se você fosse aplicar a fórmula de Bhaskara no seu cotidiano. Quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, eu quis pegar minha cabeça e explodir assim minha cara, sabe? Como assim não dá pra praticar física e matemática? Vamos voltar à pirâmide. A melhor maneira de você aprender algo sem precisar montar aulas ou ensinar alguém é praticando. Mas como praticar fórmula de Bhaskara? Ué, por meio de questões? Você literalmente vai até um site chamado QConcursos ou Tec Concursos e pesquisa lá umas questões relacionadas à sua matéria. Fazer questões é uma forma de estudativo. Por quê? Porque você tá praticando, colocando seus neurônios pra funcionar. Teu cérebro tá se tremendo todo e tu vai sair das questões completamente destroçado. Isso é um estudativo. É forçar seu cérebro a puxar lá do fundo a solução pro problema. Resumindo, fazer questão é praticar. Tópico de estudos. Aqui a gente vai passar reto. O Liverão tem um sério problema com déficit de atenção nessa parte e ele passa uns 4 minutos mostrando alguns lugares pra você procurar material pra pesquisar. Isso é bem engraçado de notar nele. Em um dos últimos vídeos dele, chamado Quebre o Ciclo, ele passa exatamente 4 minutos e 45 segundos em uma introdução. Isso não é uma crítica ao que ele diz, mas sim a como ele diz. Ele é bastante redundante nesse início, mas de um jeito positivo, agregando valor por meio de alegorias e piadocas aqui e ali. Agora, eu, particularmente, como criador de conteúdo, não gosto dessas coisas. Tem uma moça chamada Huri Ohami, que basicamente ficou famosa no YouTube ensinando as pessoas a como aprender a estudar. Ela fez medicina. E ela fez um vídeo chamado A Razão pela Qual as Pessoas Não Conseguem Se Concentrar. A introdução dessa moça dura exatamente 22 segundos, onde ela só fala: "Você já passou por isso?" E diz a situação. Ela não enrola pra ir direto ao ponto, entrega logo o que você tá querendo saber. Teve até uma moça aqui no YouTube BR que tentou fazer um vídeo baseado no dela, mas se você for assistir esse vídeo, vai ver que ela demora 3 minutos e 43 segundos inteiros pra começar a falar as coisas. E tipo, é só ela falando durante 3 minutos, "Você já passou por isso?" E diz uma situação. E nesse último vídeo do Oliveirão, ele passa 4 minutos e 45 segundos falando apenas 3 coisas. Primeiro, como as pessoas não prestam atenção graças às redes sociais. Segundo, o efeito manada das pessoas. E terceiro, ele se mamando. Sério, o Oliveirão ele tem um hábito muito engraçado de ficar se enaltecendo, dando a entender várias vezes que ele é inteligente e muito pica. E eu só estou falando isso porque ele mesmo já admitiu que não é modesto nos vídeos dele. Eu tento entregar o valor que eu adoraria ter quando mais jovem, mas quase nenhum vídeo meu soa modesto o suficiente. Nada contra você se mamar um pouco em vídeo, tá? É só uma coisa que eu acho engraçada. Bom, voltaremos ao assunto dos estudos. Atenção, a próxima parte do vídeo só vai ter lapada seca, então se você tiver coração fraco, não assista. Brincadeira, pode assistir de boa. O que vocês estão fazendo, velho? Você tá vendo um vídeo sobre como estudar, mano. Você desaprendeu a estudar, uma coisa que é essencial no ser humano, tá ligado? Você desaprendeu a pesquisar, num mundo onde pesquisar é a coisa mais fácil que existe. Se você se sente ofendido por isso, olha, o problema é teu. Se desinscreve do canal e vai seguir a sua vida. Mas antes de você ir nos comentários e reclamar dizendo: "Ah, Oliveira, sua vida é fácil, você não tem que acordar 6 horas da manhã pra ir trabalhar e chegar em casa à noite. Você não sabe como é minha vida, eu não tenho tempo pra estudar e piririm pom pom pom." Tudo bem, eu entendo o seu ponto. Agora, você quer continuar vivendo, colocando seu esforço físico e mental em somente um lugar a sua vida inteira? Você não quer ter um tempo livre pra poder descansar e viver um pouco mais com a sua família? Aprenda a estudar e se esforce pra ter isso. Para de recompensar o seu cérebro com estímulos dopaminérgicos que só servem pra ter um prazer hedônico e a curto prazo. E carregue contigo um pequeno suor do seu sofrimento para no futuro você poder olhar pra si mesmo e dizer: "Olha, eu sacrifiquei um tempo lá atrás, eu sofri um pouco pra chegar onde eu cheguei e consegui, tô feliz com isso." Meu rim, ai meu rim, meu Deus do céu, que coisa cringe. É um gato me xingando e dizendo que eu não valho nada. Cara, eu tô sem palavras. Eu, sinceramente, não sei nem por onde começar. Primeiro ele já começa falando o maior absurdo do mundo. Você desaprendeu a estudar. Ninguém sabe estudar. Esse é o ponto. Até os caras que ensinam a estudar, como o próprio Oliveirão, não ensinam direito. O que a gente sabe sobre estudar é assistir aula, fazer anotação e dever de casa. É assim que o ser humano é ensinado a estudar. Porém, esse método é horrível. Mas enfim, além do Oliveirão dar um tapa na cara da audiência dele dizendo que eles são pobres porque não tem força de vontade para trabalhar... Pera. Na verdade, ele diz que as pessoas não estudam porque são incompetentes. Exatamente. São argumentos bem parecidos. Mas, enfim,
Você entendeu, né? O Liverão ainda mete uma dizendo que quem discorda dele tá na verdade fazendo ad passiones. O que raios é ad passiones? Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas é curioso ele falar isso e depois ele usar o argumento que é mais ou menos assim: ah, se visualize daqui um tempo, depois de você ter estudado muito, sacrificado o tempo da sua vida e tá vendo a melhora da sua qualidade de vida, tá vendo como foi positivo? Cara, ele parece um coach. E isso aí que ele tá fazendo é basicamente apelar para suas emoções a fim de te convencer que o argumento dele tá certo. Ou seja, o Liverão acabou de fazer ad passione com você. Você não gostou do tapinha na cara? Se isso foi genuinamente desconfortável, pode ir embora e viver sua vida, mano, não tem problema. Tá vendo como esse gato gosta de se mamar? Ele pensa que tem autoridade pra te dar um tapinha. Nada contra dar tapinhas. Eu mesmo dou vários aqui no canal. Cada documentário é uma lapada seca. Só que eu nunca vou anunciar isso e eu não fico dizendo pra você se desinscrever do canal caso não tenha gostado. Muito pelo contrário, eu tento dialogar com as pessoas que não curtiram o vídeo e tento fazer elas entenderem o meu ponto de vista. E obviamente, mostrar que eu estou aberto pra entender elas também. Agora, dizer pra sua audiência que os incomodados podem se retirar é no mínimo deselegante. Daí o resto do vídeo é ele se mamando de novo e falando coisas bem óbvias do tipo: conheça suas fontes, aprenda a base antes de chegar nos pontos complexos, e finalmente ele fala como montar uma aula. Foram 14 minutos e 58 segundos pra ele me falar sobre o coração do vídeo dele, o método de Feynman. Rapaz, que gatinho mais sapeca, hein? Antes da parte cara do meu vídeo terminar e nós irmos pra parte coroa, deixa eu esclarecer alguns pontos. Sim, montar aulas é legal, porém não faça isso. Não estude dessa forma, a menos que você seja um professor, um youtuber ou alguém com muito tempo livre. Se você for concurseiro ou uma pessoa que quer passar no Enem, não faça isso. As melhores formas de estudar é lendo. E apenas lendo, sem fazer anotações. Na verdade, esquece fazer anotações. O motivo? Você nunca lê seus resumos, cara. Existe uma forma mais fácil de você estudar substituindo os resumos, que é fazendo questões. Fazer questões tem o mesmo valor, se não um valor mais alto, do que fazer um resumo. Você precisa estudar rápido e de forma eficaz. E a melhor maneira é lendo e fazendo exercícios. Claro, existem exceções. Por exemplo, veja vídeos caso você esteja com dificuldade de entender uma matéria. E isso que eu tô falando não é a minha opinião. E é aqui que entra uma dica pra você. Assista os vídeos do Diogo Moreira. Ele é um psicólogo formado e atualmente trabalha como auditor da Receita Federal, cargo de maior prestígio no mundo dos concurseiros. Pra você ter ideia, sabe o ITA? Então, concursos da Receita Federal têm o mesmo nível de dificuldade que o maior concurso militar do país. E o Diogo Moreira passou nesse concurso e mostra pra você como ele estudou, porque ele descobriu um padrão. E ele ensina esse padrão, por meio de estudos também, tá? Pra reforçar tudo, pra você. Eu não quero me alongar muito, mas o Diogo Moreira apresenta vários vídeos com estudos científicos bem legais sobre por que ler e fazer questões é a melhor maneira de você estudar. Não é exatamente o que vai ficar mais tempo na sua cabeça, de retenção e tudo mais, mas é o que vai fazer você passar numa prova. Agora, vamos pro outro lado da moeda. De novo, eu quero reforçar que eu não tenho nada contra o gato Liverão. Inclusive, tenho vários amigos que são. Brincadeiras à parte, o Liverão é um dos criadores de conteúdo sobre produtividade mais importantes aqui no YouTube. Além dele, uma pessoa bem parecida é o Matemática em Evidência, o famoso Logan. Eu mesmo me inspirei muito no Logan para fazer meu canal. Os dois são realmente incríveis, mas eu não vou elogiar da boca para fora. Eu vou mostrar para você o motivo do Liverão ser tão importante para toda a comunidade do autoaperfeiçoamento. Basicamente, o Liverão é a porta de entrada para você se tornar uma pessoa melhor. Eu explico. Existem 3 tipos de celulares: os de entrada, os intermediários e os topo de linha. Os de entrada e os intermediários são geralmente os que mais vendem, enquanto os topo de linha são topo de linha, né? Da mesma forma, vamos considerar que essas categorias também se aplicam à criação de conteúdo. Temos um conteúdo de entrada, um conteúdo intermediário e um conteúdo topo de linha. Quanto mais incrível o conteúdo, menos pessoas costumam consumir. Isso porque esses conteúdos premium costumam ser mais densos e difíceis de mastigar. E a massa, o grande número de pessoas, não quer isso. Eles querem beber leite e papinha. Não querem ter trabalho mastigando comida pesada. Por conta disso que existem os conteúdos de autoajuda. Eles são conteúdos de entrada para você se tornar uma pessoa melhor. Veja o caso do livro Geração de Valor do bilionário Flávio Augusto. Esse livro é a maior ladainha coach motivacional autoajuda. E isso não foi eu que disse, mas sim o próprio Flávio Augusto em um podcast. Ele disse que fez um livro mais leve com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas, ou seja, de vender mais, né? Mas enfim, isso tudo para provocar uma mudança nas pessoas. Esses são os conteúdos de entrada. Aqui no YouTube, nós temos diversos conteúdos que são assim. São um besterol absurdo, coach, conselho financeiro e essas coisas.
Os caras não falam nada com nada e é a mesma ladainha de sempre. Porém, pro público leigo, e acredite, isso é a maioria, isso daí é ouro. Eu mesmo já fui um grande consumidor de livros de autoajuda, por isso você vai sempre me ver criticando coaches e o Primo Rico. Mas sem esse conteúdo de entrada, eu não teria me aprofundado em marketing digital, nem me aprofundado em outros assuntos bem legais. Um caso curioso é de uma amiga minha, por exemplo. Ela já é bem mais velha, mas ela começou a ler um livro do Napoleon Hill, chamado Mais Esperto que o Diabo. Graças a isso, ela começou a mudar a maneira que pensava e a ver o mundo com outros olhos. Um livro tão simples fez ela abrir os olhos e ter uma atitude diferente. Ela até chegou a me recomendar o livro, e eu fiquei coçando a língua para falar que o Napoleon Hill é um dos maiores charlatões do mundo, segundo o Abraham, claro. Porém, eu não disse nada pra ela. Eu não vou estragar a mudança pessoal de ninguém, cara. E o Liveirão é um desses tipos de conteúdo. Não o de entrada, mas um conteúdo intermediário. O fato é que o Liveirão e outros são muito importantes para promover a cultura do autoaperfeiçoamento. São os caras que falam coisas meio óbvias e até esquisitas, como o caso desse vídeo de estudo aqui. Porém, o Liveirão cutuca as pessoas e faz elas se moverem, se mexerem, nem que seja um pouco. Ufa, chegamos à parte menos importante do vídeo. Minha opinião. Para deixar claro, a parte cara e coroa não são minhas opiniões, são fatos. Meio presunçoso da minha parte falar isso, né? Eu super recomendo que você dê uma olhada no canal do Diogo Moreira, caso esteja querendo aprender a estudar. Foi graças a esse cara que eu comecei a estudar sério, a entender como a mente funciona, e foi isso que me fez criar o canal, inclusive. Eu queria fazer o concurso do Banco do Brasil de 2023. Daí, eu peguei a prova de 2021 e fiz pra ver qual era meu nível. Eu literalmente zerei a prova. Pra vocês terem ideia, em janeiro de 2023, eu não sabia fazer uma divisão. Dói dizer isso, mas eu também não sabia fazer subtração. A única coisa que eu era bom era multiplicação em porcentagem, porque são as únicas duas coisas que um empresário deve saber para calcular dinheiro. De qualquer forma, eu saí do menos 100 e estudei 4 horas por dia durante 4 meses. No fim, eu fiz a prova e tirei 70 pontos, sendo que a nota de corte para ser aceito na minha região foi de 77. E tem um detalhe, tá? A prova C, que foi a que eu fiz, foi muito mais difícil que a prova A e B. Eu não sei o motivo disso, mas as provas do Nordeste são ridiculamente mais difíceis que as provas das outras regiões do Brasil. Enfim, eu quase consegui passar, e foi esse quase que me mostrou algo interessante. Durante 4 meses, eu estudei por 4 horas, todos os dias, seguindo o método certo, do jeito certo. E eu quase consegui. Se eu continuasse, eu poderia passar no próximo concurso, de um nível maior inclusive. Eu tenho certeza disso. Mas eu também tive a certeza que, se eu me dedicasse em qualquer coisa, apenas 4 horas por dia, ou menos, do jeito certo e de forma 100% eficiente, eu tenho certeza que um dia o meu sucesso ia vir. Então, se você tá tentando estudar para passar no Enem, para entrar em um concurso, ou mesmo para se tornar uma pessoa melhor, não se desespere, sua hora vai vir. Algumas pessoas demoram 2, 4 ou até 10 anos para finalmente conseguirem atingir seus objetivos, sendo concurseiros ou não. Com você não vai ser diferente. Continue estudando, continue trabalhando e você vai chegar lá. É o que eu tô fazendo atualmente. Eu tô focando no canal do YouTube, me esforçando para dar o meu melhor e fazer desse projeto uma das minhas muitas conquistas. Quer dizer, já é uma conquista, né? Aqui no canal, somos mais de 24 mil pessoas. Isso é muita coisa. Obrigado, de verdade. Claro, eu não consegui isso da noite pro dia. Foram muitos anos tentando e retentando fazer um canal no YouTube. E estudando muito sobre roteiro, narração e edição. O que eu quero dizer com isso? Será se eu quero me mamar? Talvez. Mas no fim, o que eu quero dizer é que a educação é o poder mais forte que você tem.